Paz de Jesus, meus irmãos, que o Espírito Santo possa encher teu coração aí nesse dia. Estamos aqui para mais uma bate-papo, meu amigo Du, nossa jornada aqui, Amém. sempre nos edificando mutuamente aqui com a palavra, e que a gente quer também transmitir algo que a gente julga que vai abençoar a tua vida, teu coração, em nome de Jesus. Eu queria aqui ter uma palavra de oração antes, para a gente entrar no nosso tema aqui. Vamos orar? Amém. Pai, nós te damos graças Sim, mais uma Pai. vez, ó Pai, por esse tempo, por essa Sim, Senhor. oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Sim, Ah, Senhor. Senhor, partilhando aqui, Pai, Sim, daquilo Papai. que nós cremos, ó Pai, que vem de Ti. A Sim, Tua Senhor. palavra é viva, ela é poderosa, Senhor, ela é Sim, Senhor. eficaz. Ela, Senhor, tem nos limpado, Pai, tem nos alimentado e que hoje não seja diferente na vida dos nossos irmãos, ó Pai. Nós queremos aqui rogar o Teu Espírito que traga revelação aos corações, que traga, Senhor, entendimento e transformações. A Tua graça, Pai, opere Sim, através Papai. de tudo que nós vamos falar Em aqui, nome de Senhor, em Jesus. nome de Jesus. Nós oramos aqui para a Tua glória e para Teu louvor. Amém e Amém. 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 E a gente crê aqui, irmãos, que tem um tema, né? O Du tá lá no grupo dele já pelejando com esse tema aí já há alguns dias, né? Sobre João capítulo 15, né? E a gente gostaria de compartilhar um pouco sobre esse texto com vocês, irmãos. A gente acha que vai ser muito assim, especial, né? Deus tem trazido coisas interessantes sobre esse assunto. A gente queria repartir aqui alguns pensamentos, algo que a gente crê que Deus tá soprando, né? Eu Amém. estou pegando carona aqui na carga do Du e também tenho lido e tenho sido revelado, abençoado, e acho que vai ser uma benção, né, Du, a gente conversar sobre isso. Acho que a gente podia começar lendo alguns Sim. versículos aqui, né? Então, irmãos, ó, João 15, a gente vai ler até o versículo 5, e depois vamos conversar um pouquinho, né? Jesus diz, né, João capítulo 15, ele diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? Se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, né? Amém. Então, eu acho que para a gente introduzir o tema aqui, do por que Jesus está falando dessa questão da videira? Na verdade, a videira já era uma figura que aparecia desde lá do Antigo Testamento com frequência. A gente vai ver Isaías falando, Jeremias, Ezequiel, nos Salmos, falando sobre essa questão da videira, né? Mas como é que no fim das contas o povo lá de Israel é retratado como videira? Como uma videira degenerada, que deixou de frutificar, né? Definhada, né? Diz lá Jeremias 2:21, vai dizer, ó, o Senhor vai falar, ó, eu plantei vocês como uma videira joia tal, mas vocês
secaram, vocês não foram fiéis, né? E aí, é, Jesus usa aqui essa figura da videira, justamente contrapondo esse cenário para apresentar uma oportunidade oferecida justamente nele, né? É, e então, para a gente poder aqui dar esse pano de fundo, por que que Jesus está colocando essa questão da videira, né? E porque realmente é uma oportunidade, né? E tem muitas coisas aqui, vou deixar o Du falar um pouquinho É aqui. interessante a gente ler esse livro. Às vezes, às vezes nós pegamos e lemos a Bíblia assim, ficando preso a capítulos, a versículos, a gente lê sem procurar um entendimento do propósito. Todo livro tem um propósito, tudo foi escrito. Se a gente for procurar o propósito de toda a escritura, cada livro ele apontava para um propósito. Alguma coisa estava acontecendo ali no momento. E a gente não pode desprezar o que estava acontecendo. João, ele fala lá no capítulo 20, versículo 31, ele fala o propósito do porquê ele escreveu esse livro. E é importante nós, qualquer meditação sobre esse livro, não nos esquecemos do propósito. É nós lermos com essa lente, né? Se eu colocar uma lente, um óculos vermelho, eu vou ver o mundo todo vermelho. Então, eu acho importante a gente colocar essa lente para ler João. Capítulo 20, versículo 31, ele diz assim, ó, estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ele fala, ele está finalizando o livro aqui, ele fala que tudo que ele escreveu, esses relatos, foram escritos para que possais crer que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Então aí, quando Jesus fala que ele é a videira, ele já estava falando, né? Aqui João que escreve, né? Foi, não foi Jesus. Jesus fala esse texto, mas foi João que escreveu. João escreveu com o propósito de mostrar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Então João mostrou, ele reuniu textos assim propositalmente, ele escolheu, né, a dedo cada coisa que ele iria escrever. Ele queria, com cada texto, com cada versículo, com tudo que ele falou aqui, ele queria provar que Jesus era o Cristo esperado. Jesus era o Filho de Deus. E aí ele fala desse texto que Jesus, em um determinado momento, ele fala que ele é a videira, o Pai é o agricultor, nós somos os ramos, e ele fala que se nós estivermos ligados a ele, nós podemos dar fruto, mas se nós não estivermos ligados a ele, nós não podemos dar fruto, porque sem ele nós nada podemos fazer. Né? Se nós formos meditar lá desde o Antigo Testamento, Deus escolheu um povo. O povo judeu é o povo eleito, o povo escolhido de Deus. Mas esse povo eleito, esse povo escolhido de Deus, ele se perdeu. Eles eram para ser essa videira, né? Exato. E essa videira ficou corrompida. E Jesus é o Cristo, aquele que foi enviado para trazer de novo essa vida, para trazer de novo essa restauração. E quando ele fala que sem mim nada podeis fazer, em João 15, essa frase já me chamou muita atenção. E eu glorifico a Deus porque nesses últimos tempos assim, o entendimento que eu tinha algum tempo atrás era um entendimento bem limitado. Eu pensava que eu poderia fazer alguma coisa sem Deus. Eu falava, eu acho que esse texto aqui é uma figura. Eu acho que essa palavra aqui é uma figura. Acho que o Senhor está querendo falar alguma coisa.
mas eu já penso que é literal. Eu não consigo Exato. mais ler pensando que é uma figura, que Deus está querendo trazer uma mensagem por trás, alguma coisa. Não, é O literal. que ele está querendo dizer é o que ele disse. O que ele está querendo dizer com sem mim nada podeis fazer? Sem mim nada podeis fazer. É Exatamente. literal, é isso mesmo. Mas sério. E eu pensava, principalmente, porque nós fazemos coisas boas e coisas ruins. Eu pensava assim, as boas é com Deus. As ruins eu faço sozinho. Quer dizer que Deus some quando eu faço as coisas ruins? Acho que Deus está presente nos sustentando. Deus está presente em todo tempo, né? Alguns teólogos falam aí da, como é que chama que eles falam lá da soberania de Deus, né? Não quero entrar nesses detalhes, mas Deus está presente porque Deus é o criador e sustentador de toda a criação. Deus ele nos criou e nós temos vida, temos saúde, temos fôlego, porque ele nos criou e ele permite que nós tenhamos. O mundo funciona porque ele permite que o mundo funcione perfeitamente. Né? Nós nos assustaríamos se fôssemos estudar, né? Toda a grandeza da criação, né? A grandeza da criação revela que há um Criador. Está descrito na Bíblia também. Então, aqui em João, ele está falando: sem mim nada podeis fazer. Por quê? Porque Deus é o Criador, o sustentador de todas as coisas. E ele fala que Jesus é a videira. Então, Jesus é o que nos liga a Deus, porque nós somos os ramos. E o que são os ramos? Ele fala aqui que o ramo de si mesmo não pode produzir nada. Então, ele está querendo dizer o quê para nós? Que nós não somos nada. E é muito ofensivo isso. Às vezes, você pode ficar ofendido com essa frase, né? Que você é o ramo e que você não pode fazer nada. Eu acho que em algum determinado momento eu já me ofendi. Falar, como que eu não posso fazer nada? Claro que eu posso fazer alguma coisa. Claro que eu posso produzir alguma coisa. Mas a gente precisa de entender essa realidade, né? Às vezes essa realidade transcende o nosso entendimento. Você pensa assim, eu posso fazer alguma coisa. Mas se você pensar realmente que Deus ele é o Criador e que nós somos os ramos, o que Jesus quis dizer que nós somos os ramos e se o ramo não estiver ligado à videira, ele não pode fazer nada? Exatamente isso. É literal o texto aqui, não é nenhuma parábola para você interpretar. A gente tem que estar ligado a ele para fazer as coisas. Tem que estar ligado ao Senhor. Nós somos os ramos e não podemos fazer nada. Sim. E Jesus é a videira. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que foi enviado para nos salvar. O próprio Deus, aquele que se entregou por nós, morreu a nossa morte, morreu em nosso lugar, para que nós tenhamos vida. Então, assim, se eu fosse resumir aqui, só para a gente já ir para um outro assunto aqui, né? Como fica mais claro essa frase assim, sem mim nada podeis fazer? Quando eu entendo quem é Deus, quem sou eu e quem é Jesus, fica mais claro. Sem mim nada podeis fazer. Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Eu sou os ramos, eu sou o ramo, não posso fazer nada. Se a gente for ver outros textos, né, sobre fala quem é o homem, nós vamos ver o que o Senhor vai falar sobre o homem, né? O próprio João, lá em 1 de João, ele fala assim, ó, se nós dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso. Então, quem somos nós? Somos pecadores. Nós somos os ramos que não fazem nada, somos pecadores. Mas Jesus é o nosso Salvador. E Jesus entra aí com a boa notícia, né? A boa notícia é o Evangelho. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio para nos salvar. Se nós estivermos ligados a Ele,
nós começamos a receber vida novamente, uma vida de Deus, um novo nascimento. Né? Deus, ele não veio melhorar quem nós somos, ele veio nos transformar, ele veio nos dar uma nova vida. Eu estava lendo hoje uma frase que um irmão falou assim, ele falou assim, os filhos de Deus, eles não esperam um mundo melhor, eles esperam um mundo novo. A palavra diz que Deus, quando Jesus voltar, né, um dia futuramente, aquele que criou, que lá em Gênesis está escrito, aquele que criou o céu e a terra e todas as coisas, um dia ele voltará e novos céus e nova terra serão estabelecidos. Não nos esperamos um mundo melhor, nós esperamos um mundo novo. Exato. Porque assim, nós não esperamos o ser humano melhor. Jesus não veio melhorar o ser humano, Jesus veio nos fazer nascer de novo. E João, ele escreve isso, né, falando com Nicodemos lá no capítulo 3, né? Nicodemos foi perguntar umas coisas para ele, e Jesus nem respondeu muito o que Nicodemos perguntou. Jesus falou: "É necessário nascer de novo". Quando nós cremos no nome de Cristo e nos ligamos à videira, nós não estamos participando de uma religião e melhorando a nossa vida. Nós estamos nascendo de novo, entrando para a família de Deus. Isso daí é tudo novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E você pensa, eu estava conversando com os irmãos lá na célula essa semana, aquele que é nascido da carne, Jesus falou, é carne. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele que é nascido da carne, ele vai amadurecendo e conforme os anos vão passando, ele vai piorando. Você já viu que as pessoas velhas que não têm a Cristo, principalmente, elas vão ficando mais chatas, mais intolerantes, mais insuportáveis. O ser humano vai amadurecendo. E se ele não tiver um encontro com o seu Criador, ele vai piorando. São raras exceções, né? Ele vai piorando. Agora, o que é nascido do Espírito e nasceu de novo, ele é uma nova criatura. E se ele começar a se relacionar com Deus, essa vida que estava oculta em Deus, ela vai começar a ser revelada. Gladys, você não é o que você pensa que é. A sua vida está escondida em Cristo. E Sim. quanto mais ligado você estiver nele, conforme o tempo vai passando, a natureza dele vai se revelando em você e vai revelando quem de fato ele te criou para ser. E é natural que um filho de Deus que permanece, aí a gente vai entrar nessa questão do permanecer Sim. aqui, um filho de Deus que permanece no Senhor, conforme o tempo vai passando, é natural que ele seja transformado, Sim. que ele se pareça mais com Cristo e que ele fique melhor. Né? Se alguém está em Cristo e não muda nada, é algo para a gente pensar e questionar. Será que de fato essa pessoa está em Cristo? Será que de fato essa pessoa nasceu de novo? Nasceu do Espírito? E a vida no Espírito está produzindo isso? Quer dizer, não está produzindo nada? Tem alguma coisa errada, né? É verdade. A vida no Espírito tem que produzir alguma coisa. De fato, o ramo, você fala, né? Ele não é capaz de gerar vida em si mesmo, né? Ou seja, ele precisa da videira, né? E essa figura que Jesus usa, né, nos apresenta como ramos, ela traz para nós um privilégio maravilhoso, né? Acrescido de uma responsabilidade. Qual que é o privilégio? O privilégio é da gente compartilhar e receber essa vida de Jesus. Isso é um privilégio, né?
um ramo ligado ali na videira, é um privilégio que ele vai receber essa vida de Jesus, né? E só que essa união, é, isso fala da nossa união, e essa união com Jesus, ela é uma união viva, é uma união afetuosa e é uma união eterna. Então, ela é viva, e até anotei aqui, né? E porque ela é viva, isso naturalmente nos possibilita de dar fruto. Ela é afetuosa e por causa disso nós podemos desfrutar desse relacionamento e comunhão com Ele. E ela é eterna. Por isso nós não precisamos temer nada, confiar nele, porque nós estamos ligados nele, né? Então, esse é o privilégio. Agora, qual que é a responsabilidade? É permanecer, né? Permanecer nele. E aí, achei legal você falar a questão do permanecer, né? Na verdade, nesses primeiros versículos, a gente vai ver a palavra permanecer. Nos É, primeiros 11 versículos, são 11 vezes que aparece a palavra permanecer. Entendeu? 11 vezes sim, permanecer, né? Então, e o que é permanecer, senão você perseverar nessa comunhão? sim, imagina, se Deus fala uma palavra, nós devemos considerar. Se Deus fala duas vezes a mesma palavra, a gente já tem que ficar mais atento ainda, né? Mas se ele fala 11 vezes, será Meu que é Deus. importante a questão do permanecer aqui, né? Porque assim, estava ouvindo um irmão essa semana, ele estava falando assim, eu creio assim também. Ele falou assim, não basta crer em Jesus para ser salvo. Não basta crer. Porque muitos creram, e aqui no texto no Evangelho de João, lá no capítulo 6, quando Jesus apertou o discurso, muitos que creram foram embora. Porque tem gente que crê até onde é conveniente. Quando o negócio começa a ficar inconveniente, apertado, estou me sentindo. Acho que tem uma relação com a parábola do semeador, né? Uhum, Não queria entrar lá naquele assunto. Pensa lá na parábola do semeador depois, não vamos entrar nesse assunto. sim, Mas não basta crer em Jesus, sim. porque muitos creem para ser curado. Pessoas procuram o Senhor, creem, recebem a cura, e a gente vê relatos aqui na Bíblia, e a gente talvez conheça relatos de pessoas que foram curadas e tchau, Sim. acabou a fé dele. A fé foi para ser curado. O fundamento dessa fé não tá legal, né? Então, Tá quando alguém frouxo. fala assim, né? A Bíblia, é claro que se eu pegar um texto isolado, a Bíblia fala assim: Deus amou o mundo de tal maneira para que todo que nele crê não pereça, mas Exato. tenha vida eterna. Mas não basta crer, Sim, tem que permanecer. exato. Até Permanecer. porque a fé, aí é que tá. A fé, ela sempre você vai perceber ela Anda junto. aliada com a obediência. Então, quem crê com o fundamento correto, o que que essa fé vai produzir nele? Vai produzir obediência. Você vê Abraão, Hebreus 11 vai falar assim: Abraão creu. E por isso, o que que ele fez? Obedeceu. Obedeceu. Aquele texto de Hebreus 3 que fala que a desobediência dos israelitas é a prova do quê? Da incredulidade deles. Ou seja, não tem como desassociar essa fé da obediência, Sim. né? Um conceito de fé que
que exclui obediência, ele vai corromper a mensagem da salvação. Sim. A fé, se a gente for entrar também aqui nessa questão, né? Eu tinha feito um esboçozinho só para ficar mais claro na mente de vocês. Essa questão aqui, sem mim nada podeis fazer. Eu coloquei assim, que é importante nós sabemos quem é Deus, nós sabemos quem somos nós sabemos quem é Jesus e qual deve ser a nossa resposta ao saber quem é Deus, saber quem somos nós, ao saber quem é Jesus. Qual deve ser a nossa resposta? A nossa resposta deve ser crer e se arrepender. Eu estava conversando com um irmão e ele estava discutindo um pouco sobre esse assunto. Se bastava crer ou se precisava de se arrepender, né? Jesus, quando ele prega, ele começa a pregar e ele fala lá em Marcos, ele fala assim, é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos E crede no e crede no Evangelho. Evangelho. Exato. O arrependimento, né, ali nesse texto, né, ele vem antes até da fé, né? Você vê que ele fala arrependei-vos e crede, né? Exato. Acho que é um tripé, que é a fé, o arrependimento e a obediência, né? Parece que está tudo imiscuído, Tá, né? tá tudo misturado. Misturado, né? Não tem como, até porque os princípios elementares, né? Arrependimento e fé. Não tem como ter fé sem estar arrependido, não tem como arrepender sem ter fé. Então tá tudo junto ali, né? Você vê assim, aí o nosso entendimento vem que se Cristo ele se manifestou para nos dar uma nova vida, essa nova vida não é possível sem arrependimento. Porque o que é a raiz do arrependimento? É você se arrepender de quem você é. Como você quer uma nova vida se você ama essa velha vida? Se você ama a vida que você tem? Sim. Jesus falou: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Perdê-la. Quem perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, xalá. Então, assim, arrependimento é a morte do velho homem. A gente tem que morrer para receber o novo. Para receber o novo, tem que abrir mão do velho. Então, qual a nossa resposta? Arrependimento e fé. E aí a gente agregaria aqui o permanecer. Permanecer, é Qual a isso. nossa resposta? Esse texto aqui nos ajuda a agregar também, né? Permanecer é fruto, né, da fé e do arrependimento. Permanecer ele vem junto assim, né? Sim. Quando você se arrepende de quem você é e você crê em Jesus como Cristo, Filho de Deus, aquele que nos liga ao Pai, Sim. aquele que nos salva, você permanece, você quer ficar com ele. E aí, aqui em João 15, ele fala sobre. Ele repete várias vezes a palavra permanecer, mas nós conseguimos aqui pensar três coisas que ele fala assim que são importantes permanecer. Ele São fala: chaves, né? é aquele que permanecer em mim, Jesus está falando. Então, existe uma comunhão com Jesus. Essa comunhão com Jesus, ela é desenvolvida, né, através do Espírito Santo. Ele falou assim, ó, não vos deixa, em João mesmo, né? João 14 e João 16, ele fala muito sobre o Espírito Santo. E ele fala assim, não vos deixarei órfãos, enviarei para vós o Espírito Santo. Ele vos guiará a toda a verdade, ele vos ensinará todas as coisas. Né? O Espírito Santo é quem testifica com o nosso espírito, está em Romanos 8, né? Que somos filhos de Deus. O Espírito Santo intercede por nós nas nossas fraquezas. Então, a nossa comunhão com Jesus, ela se dá, né, através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele foi enviado. Aliás, né, Jesus, quando João Batista, lá em João aqui, João vem falando sobre João Batista,
João Batista ele fala: depois de mim virá um que batiza com o Espírito. Só que Jesus não batizou ninguém com o Espírito até ele morrer. Depois que ele morreu, ele estava prometendo. Depois que ele morreu e subiu aos céus, aí ele enviou o Espírito Santo. E hoje nós somos batizados pelo Espírito Santo, somos cheios da presença do Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É Deus. Então, Sim. se Deus é a Trindade, nós temos a habitação do Espírito Santo. Quem habita em nós? Deus. Deus habita em nós. Então, nós temos que ter essa comunhão com o Espírito Santo todo tempo, em oração, no dia a dia, na nossa vida, né? Não é só na hora da oração, a gente ora e levanta e deixa o Espírito Santo. Não, ele habita em nós. A gente ora ali, né? O nosso tempo de comunhão íntima ali, e depois a gente levanta e vamos viver a nossa Sim. vida com o Espírito Santo, atentos àquilo que ele nos inspira, nos impulsiona a fazer, nos entristece, nos constrange a não fazer, então permanecer na comunhão com Jesus. Depois ele fala aqui, ó, vós, versículo 3, já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar frutos se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecer em mim. Não era aqui que eu queria ler. É o 7? Acho que é o 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós. Então, o primeiro permanecer é permanecer na comunhão com o Senhor. O segundo permanecer, permanecer na palavra. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós. Né? Jesus, ele pega um texto também, lá do Antigo Testamento, aqui em João, acho que é em Mateus 4 que ele fala. Ele fala assim, nem só de pão o homem viverá, mas toda a palavra de Deus. Então, nós vivemos da palavra escrita e da palavra inspirada, né? Aquela que ele revela a nós. Então, nós temos que permanecer na palavra, estudar a palavra e ouvir a palavra que vem da boca de Deus, permanecer na palavra. E o último permanecer que eu pensei aqui é que ele fala para nós permanecermos no seu amor. Agora eu estou tentando achar aqui. É o 9. 9. Como o Pai me amou, É, também eu vos amei. como o Pai me Permanecei. amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Aí no 10 ele fala o que é permanecer no amor. Se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu Meu amor. amor. Então você vê que cada permanecer, né, ele nos leva a uma dimensão. Permanecer na comunhão com Deus, né, nós somos na comunhão com o Senhor, nós somos transformados à sua imagem quando contemplamos. De glória em glória, somos transformados Sim. quando estamos na comunhão com Deus. Através da palavra, nós somos alimentados, permanecendo na palavra, mas permanecendo no amor, nós vamos obedecer os seus mandamentos e colocar em prática, né, aquilo que ele nos ensinou. Aí é viver a vida prática, né, do reino de Deus. O reino de Deus, ele tem uma lei, ele tem uma ordem, ele tem uma legislação, uma constituição. O que que é isso? É os mandamentos do Senhor. Exato. E isso vai ficar claro, essa questão dos mandamentos, que não vai dar tempo de a gente falar, né? Mas um outro ponto central desse capítulo, ele fala primeiro do ramo, mas lá no 15 ele fala do amigo. Ele fala assim, vós sois o quê? Os meus Amigos, amigos, né? se fizer o que eu vos mando. Aí é que tá, amigo, é,
como o ramo tem o privilégio e a responsabilidade, o ramo tem o privilégio de partilhar da comunhão e a responsabilidade de permanecer na videira. Como amigo, o privilégio é conhecer o coração do amigo e conhecer a vontade dele. E a responsabilidade é o quê? É a obediência. Esse texto você falou, não, vós Sim. sois meus amigos se fazeis Se fizerdes o que o eu vos que eu mando. mando. Se você fazer o que eu mando, aí sim você vai ser caracterizado como meu amigo, né? Só para, mas para não sair muito, é só acrescentar essa questão aí, que tem Tem tudo mais a uma ver. figura aqui, né, de todo esse contexto, né? A gente falou aí do agricultor, falou da videira, falou dos ramos e não falamos dos frutos, né? É, Jesus, ele falou assim, que o Pai é glorificado quando nós damos muito fruto, e assim seremos conhecidos como seus discípulos. Ele fala assim: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, versículo 16, e vos designei para ir e dar fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome, né? A gente vê aqui que o ramo ele não tem condição de produzir fruto. O fruto ele é produzido através da nossa permanência. Então, se nós exato, permanecermos, o ramo não faz força para dar fruto. O fruto vem exato. da videira. O fruto vem da raiz, né? O Sim, fruto vai fluir naturalmente, né? E quando ele fala aqui sobre fruto que permanece e esses frutos glorificam ao Pai, eu penso que todo fruto que nós produzimos para a glória de Deus são frutos que permanecem. sim. Nós podemos produzir muito fruto. De fato, todo mundo está produzindo frutos, né? Mas fruto que permanece é aquele fruto que glorifica a Deus. Se Sim. nós produzimos algum fruto para nossa própria glória, se nós queremos ser vistos, ser reconhecidos, ser aplaudidos, É. se nós queremos Isso construir, é mais ou menos como se o ramo quisesse. é, é, se o ramo quisesse aproveitar o fruto que ele produz, né? é, É impossível. O ramo, quando ele produz um fruto, não é para ele. Não sim, tem, não tem sentido o ramo produzir fruto para si mesmo. Outros vão se sim, aproveitar daquele fruto, né? E isso glorifica a, ao Senhor, porque isso também tem a ver com a própria essência do que Jesus está falando, que tem a ver com amor, né? Porque depois ele vem falando sobre o quê? Vocês amem. Depois que ele fala sobre isso, ele fala: ó, eu mando vocês uma coisa: amem uns aos aos outros. outros. Ou seja, todo fruto. E aí eu lembro daquele texto, acho que Jesus vai falar lá em João 17, ele fala assim: em favor deles, eu me Sim, santifico, né? Eu me santifico em favor deles. Ou seja, outros vão colher, vão ser beneficiados com o fruto que nasce do ramo, né, da minha vida. Isso é uma grande bênção, né? Eu lembrei, tem um texto que fala lá em Provérbios 10:21, fala que os lábios do justo apacentam muitos, né? Ou seja, aquilo que sai de mim vai abençoar outros, não é para mim, né? Não é para minha glória. sim, Né? E quando eu busco a minha glória, cara, isso é um outro problema. Aí dá pano para manga, né? Porque lembra quando Jesus fala assim: ué, como podeis crer vós que buscais a glória uns dos outros? Ou seja, quando eu estou interessado em ser visto, reconhecido, sei lá, quando eu estou querendo algo que vise a minha própria pessoa, isso vai comprometer a minha fé. Porque como eu vou crer se eu estou buscando, isso não tem nada a ver com fé. Isso não tem a ver com fé.
Isso não tem a ver com fruto que glorifica a Deus, Sim. né? Dá pra gente encerrar aqui. Falamos, eu acho que Já deu aí, não sei quanto tempo já deu aí. falamos bastante aqui sobre. O foco de hoje era falar sobre essa frase: sem mim nada podeis fazer. Acho que já deu para cooperar com vocês aí, né, meus irmãos? Sim, com certeza. Amém. Acho que lembrei aqui de uma fala do Jamê, né? Ele fala sobre o fruto que, que permanece, tem a ver com a semente, né? Fruto que permanece tem a ver com a semente, né? Então, que de fato a gente possa crescer nisso, né? E eu lembro que há muitos anos eu tenho algo assim no coração, né? É, esse mundo, ele não tem nada para nós, porque nós nascemos de novo. Ou seja, nós nascemos numa outra pátria, numa outra realidade, num outro contexto. A nossa vida agora, ela vive em função de outra realidade, né? É, e até, acho que lá em 1 João fala, né? Não ameis o mundo, nem o que nele há, né? E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E nós só temos um propósito aqui, né? É cumprir a vontade do Senhor, é fazer com que a nossa estada aqui como esse ramo seja bendita o Senhor, Amém. né? E uma coisa também que eu acho que tira um peso da gente é que todo ramo que está nele e permanece nele, naturalmente, o que vai acontecer? Ele vai dar fruto. Vai dar fruto. Naturalmente. Não precisa de fazer força, não é pesado, né? Não é uma coisa que traz um não é penoso, não, mas é natural. E o que que vai acontecer? Se eu tiver nele, de vez em quando vai vir também aquela podazinha, né? Que é o tempo, né? Quem cultiva a planta sabe bem, né? Cultiva a flor, às Sim, vezes tem um tempo que ela dá, né? Aquelas flores, aí mais vezes tem o tempo da poda, né? Quando poda, às vezes você olha e parece que tá meio seca ali e tal. Não, mas ela tá no processo também de vai frutar poda. mais fruto É o ainda. trabalho de Deus também, né? É o trabalhar dele na nossa vida, né? Para quê? Para que a gente produza mais fruto, né? E, então, eu acho que o nosso desafio é examinar em nós se nós realmente permanecemos nele. Até porque eu tava lendo esse aqui hoje e eu falei, nossa, cara, o que Jesus falou é forte, porque no versículo 6 ele fala: se alguém não permanece em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Sim, É muito pesado, porque fala de alguém que já teve ligado sim. na videira. Ele fala: se algum ramo não dá fruto, ele arranca. Fala aqui, ó, no versículo 2: todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta, ele Corta. arranca E fora. o que dá fruto ele limpa. Quem não dá fruto é quem não permanece. Exato. E aí ele fala, né?
Se não permanecer em mim, será lançado fora. Então, não vou entrar na discussão do texto, mas Também é. é forte o que Jesus está falando e desafiador. Mas também, por outro lado, por que, que eu acho que Jesus fala essas coisas? Porque quando ele te dá a oportunidade de estar ligado nele, ele está dizendo assim, ó, se você quiser, nunca vai faltar da minha seiva, nunca vai faltar da minha capacitação, nunca, nunca. Tudo que você precisa vai acontecer. E aí eu lembro daquele filme que saiu há um tempo atrás, da menina que corria lá, como é que era o nome, cara? Meu Deus, Mais Que Vencedores, eu acho. Que, é, eu acho que o pai dela estava doente, aí ele gravou uns áudios e ela foi ouvindo. Sim, Né? E aquilo eu achei tão legal, por quê? Porque naquele áudio que o pai narrou para a menina, na corrida dela lá, na competição, ele ia falando lá de Efésios 1 tudo que ela era. Assim, ó, sim, você foi criado para ser repreensível, você foi adotado, você é isso, você é aquilo. Eu falo, meu Deus, de fato, nós sabemos da condição do homem, né, como pecador, é verdade. Mas quando eu permaneço nele, sim, isso cada vez vai perdendo a força, porque eu já fui justificado do pecado, né? Como é que é a música lá do Daniel Souza, né? Eu fui livre da justificado culpa do sou. pecado, né? É, Eu estou sendo livre do poder do pecado sim, e da presença do pecado. é você. Eu vou ser livre também. Então, o que que isso quer dizer? Que a cada dia que passa, a identidade de, de santo, né? De filho amado, de adotado, de escolhido por ele, de irrepreensível. Cara, tudo isso vai crescendo, Vai né? sendo restaurado, né? Não é, o que me define não é o pecado mais. O que me define é o que ele fala, mas desde que eu permaneça oculto em Cristo, né? Sim, Porque nele, aí eu sou tudo isso, né? amém. Sem ele eu nada posso fazer, mas com ele eu tudo posso, né? Sim, Com ele nós tudo podemos. Acho que é bom a gente terminar, né? Senão vamos vai, parar. senão vai longe aqui o negócio, né? Irmãos, que o Espírito Santo traga Amém. ao teu coração aí entendimento. A gente é bem limitado para, mas o Espírito não é limitado. Amém. Eita, meu, esse Espírito Espírito Santo. Santo, ele é poderoso demais para fazer muito mais do que a gente imagina. Então, nossa oração é que o Espírito produza, né, revelação, graça em, em aspectos práticos, né, na nossa vida, porque a gente quer crescer em Cristo, né, ser um Amém. ramo bem, bem assim, frondoso para o reino de Deus. Ora aí, meu irmão, Amém. a gente encerrar. Senhor, te louvamos, Pai, por esse tempo aqui de comunhão, por esse tempo de repartir o pão. Que essa palavra seja alimento, Pai, para aqueles que estão ouvindo, Amém, para Senhor. aqueles que vão ouvir, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos revela, Pai, nos dá entendimento, Pai, dessa frase, Pai, simples, Senhor, que sem ti nada Nada podemos podemos fazer. fazer. Não é nenhuma mensagem oculta, mas é uma mensagem literal, Pai, que nós temos que entender. Que em tudo que nós fizermos, Pai, nós possamos, Pai, considerar o Senhor. Amém, Senhor. Como, Amém. Pai, está escrito lá em Provérbios, Pai. Reconheça o Senhor em Todos todos os os teus seus. caminhos. Não te estribes, não te apoies no seu próprio entendimento, na tua própria força. Que isso seja uma verdade para nós, Senhor. Amém, Senhor. Possamos te considerar em todos os nossos caminhos. Amém. Possamos, Pai, em tudo sujeitar, submeter a Ti, Pai.
e ouvir a voz do teu Espírito que está em nós, para a tua glória, para vivermos para a tua glória, para darmos fruto que permaneça e que te glorifica. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. 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 Fiquem na paz de Jesus. Amém. Tenha Recebe paz. o nosso abraço aí, um beijo. Amamos Amém. vocês.